Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que nós estamos em pés, abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 10. Talvez a minha versão esteja um pouco diferente, eu vou usar hoje a nova versão transformadora, NVT. 1 Samuel 3, 10. Enquanto você abre, é muito bom estarmos neste lugar, na presença de Deus. Eu acredito que todos nós, eu nesse exato momento, eu acredito que você também, estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. A casa de Deus cheia da presença de Deus é tudo que nós queremos, e como é bom ver este lugar repleto da presença de Deus. 1 Samuel 3:10 diz assim a santa palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo 10 e o 11. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: Estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Há um tempo atrás, acho que há uns 5, 6 meses atrás, eu estava lendo o livro de 1 Samuel, e o Senhor ministrou muito ao meu coração, principalmente na vida de Samuel e de Eli, e também na vida, no contraste entre Saul e Davi. E nessa noite, eu gostaria de compartilhar esse tema: a diferença entre quem despreza e quem valoriza o Senhor. Amém? A diferença entre quem despreza e de quem valoriza o Senhor. Quem despreza, nós iremos analisar a decadência de Eli, e quem valoriza, nós iremos ver a ascensão de Samuel. Vamos fazer o contraste entre os dois. Eu poderia gastar bastante tempo aqui contando a história de Samuel para vocês, mas os irmãos conhecem, os irmãos já sabem muito bem a história de Samuel. Samuel, ele é um bebê. A história dele, começa como ele sendo fruto de oração, fruto de muitas lágrimas de sua mãe, fruto das orações de Ana, do clamor de Ana. Ana não podia ter filhos, e Ana faz um voto: se eu tiver um bebê, eu irei consagrá-lo ao Senhor, e ele será totalmente dedicado a Deus. E assim acontece com Samuel. O Senhor abre a madre de Ana, e Ana concebe a Samuel. Samuel, então, depois de ser desmamado, ele é entregue para a obra do Senhor. E Samuel, uma criança, é um bebezinho que cresce no tabernáculo. Vamos imaginar aqui, vamos usar a nossa imaginação. As primeiras lembranças de Samuel são da obra de Deus. Samuel não tem lembrança, talvez, dele jogando bola, dele soltando pipa, dele fazendo muitas coisas. As primeiras lembranças, as primeiras imagens que vêm na mente, nos olhos de Samuel, é Eli. São os filhos de Eli, são os levitas carregando a arca, são os sacrifícios, são as pessoas vindo trazer sacrifício pelo seu pecado. É Levi entrando na presença de Deus, Eli, entrando na presença de Deus. Então essas são as primeiras lembranças. Samuel cresceu vendo as coisas sagradas, cresceu vendo as coisas do Senhor. Mas Samuel não havia escolhido essa vida. Não era uma vida que ele tinha escolhido. Ele não estava ali porque ele queria. Era um voto de sua mãe. E apesar de ter crescido nesse ambiente, que eu falei para os irmãos, um ambiente das coisas sagradas, das coisas espirituais, apesar de crescer ali, ele era só um menino. E por ser um menino, Samuel era imaturo, não conhecia o Senhor. Não sabemos até se ele foi bem instruído por Eli. Por que nós não sabemos? Porque Eli, como eu disse no começo, ele estava caminhando numa decadência espiritual e ministerial. Ele ia mal espiritualmente. Não sabemos se Samuel recebeu uma boa instrução. Estamos falando de um Samuel imaturo ainda. O versículo 7 de 1 Samuel 3 nos mostra isso. Fala o quê? Que Samuel ainda não conhecia o Senhor.
Não quer dizer que ele não sabia quem era Deus, que ele não sabia nada, mas ainda ele não sabia a fundo quem era Deus, porque ele nunca havia recebido uma mensagem de Deus. A tradição diz que Samuel tinha mais ou menos entre 12 e 15 anos, quando o Senhor fala com ele, quando o Senhor chama ele. Mas apesar da falta de maturidade, apesar da inexperiência, apesar da sua falta de conhecimento do Senhor, havia algo em Samuel que chamava a atenção de Deus. 1 Samuel 2,26, o que fala ali? Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor. Por que será então que Samuel, mesmo não tendo o mesmo conhecimento de Eli, mesmo não tendo a mesma capacidade de Eli, mesmo não tendo os mesmos dons talvez que Eli, mas à medida que Samuel crescia, mesmo sem conhecer o Senhor o estimava cada vez mais, porque ainda que ele não possuísse o conhecimento, a experiência, a capacidade, ainda que ele fosse apenas um menino imaturo, Samuel tinha zelo, tinha cuidado pelas coisas sagradas, e tinha no seu coração um anseio de fazer as coisas da forma certa. Samuel estava sempre no lugar certo, que era a presença de Deus. Eu acho muito lindo que quando o Senhor chama Samuel, de todos os lugares que Samuel poderia dormir, no tabernáculo, descansar, ele estava dormindo próximo à Arca da Aliança, próximo à presença de Deus, como quem diz, nem quando eu for dormir, eu quero perder de vista o Senhor, nem quando eu estiver dormindo, eu quero ousar e me afastar do Senhor. Não sabemos onde Eli dormia, onde os filhos de Eli muito menos dormiam, mas Samuel, ele queria estar perto de Deus, e é isso que era o diferencial de Samuel, apesar de ser imaturo, até que um dia o Senhor chega e começa a falar com Samuel, como nós lemos. O Senhor decide se revelar a Samuel. Por 3 vezes o Senhor chama Samuel. Como ele era inexperiente, imaturo, ele ainda não conhecia, ele pensa que é Eli que o estava chamando, então ele corre, eis-me aqui. Ele fala, não estou te chamando, vai dormir. Por isso acontece por 3 vezes. Já na 3ª vez ele fala, olha só, na próxima vez, ele entende. Depois da 3ª vez, olha só como Eli estava mal espiritualmente, um sacerdote na 3ª vez percebeu que era o Senhor quem estava falando. Na 3ª vez ele fala, da próxima vez, você diz, fala que o teu servo te ouve. E aí na 4ª vez que o Senhor chama Samuel, na 4ª vez, Samuel atende ao Senhor. E há um detalhe especial, nessa 4ª vez, que o Senhor chama Samuel, no versículo 10 que nós lemos, porque fala que o Senhor veio. Nas outras 3 vezes que o Senhor chama Samuel, não aparece que o Senhor foi até ali. A Almeida Revista Corrigida até fala que veio o Senhor e ali esteve. No original o Senhor se apresenta a Samuel. Olha que maravilhoso. Então agora Samuel está registrando que ele sente a presença de Deus naquele lugar. Então Samuel não toma apenas ciência da voz de Deus, mas agora ele toma ciência, o Senhor está aqui. Que maravilha! 3 vezes ele me chamou e eu não tinha entendido, mas agora eu estou sentindo a presença dele. É a mesma coisa de Jacó, quando ele chega lá em Betel, e aí ele vai dormir, tira uma sonequinha em cima da pedra, e ele tem um sonho, ele vê a escada, os céus abertos, a escada que ligava a terra até o céu. De repente Jacó acorda e o que ele fala? Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Meus irmãos, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nos acompanha todos os dias, onde quer que nós estejamos. É preciso que eu e você estejamos sensíveis, cientes dessa presença. Que maravilha, quando nós estamos na casa do Senhor, e como eu disse, este lugar é repleto da presença de Deus, mas que maravilha também, como a Elisete disse, quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos na nossa casa, e quando nós estamos em qualquer outro lugar, e a presença do Senhor nos toma. Aleluia! Que maravilha, meus irmãos, que maravilha quando nós percebemos, como Samuel percebeu, veio o Senhor e ali esteve e falou comigo. Não foi assim conosco também no começo? Não podemos julgar a Samuel, talvez a primeira vez que o Senhor falou conosco a gente não entendeu bem, a gente não sabia direito, a gente ficou na dúvida, será? Não sei se Ele está falando comigo, mas de repente lembra daquela primeira vez que o Senhor fala ao seu coração e você começa a sentir a presença de Deus, e aí você fala, é verdade, é o Senhor que está aqui, é Ele que está me chamando, é Ele que está falando ao meu coração. Aconteceu a mesma coisa conosco do que aconteceu com Samuel,
Porque quando o Senhor nos chama, que maravilha é esse dia, que o Senhor nos chama pelo nome, como Ele chamou a Samuel. Ele não apenas faz sentir que a gente ouça a sua voz, mas Ele também faz sentir a sua presença, porque essa é a maior garantia, meus irmãos, de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos chamados por Deus. A maior garantia é a presença de Deus em mim e em você. Essa é a maior garantia. E a presença de Deus, ela é algo tão impactante que Samuel não consegue dormir. Olha o versículo 15, do mesmo capítulo 3. O que fala a parte A? Samuel ficou deitado até de manhã. Não fala que Samuel dormiu. Ele ficou deitado, ele foi se deitar. Mas quem consegue dormir depois de uma experiência dessa? Quem consegue? Eu me lembro do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Que dia maravilhoso! 3 de julho de 2014. Que maravilha, pastor Oséias. Há 11 anos atrás, eu me lembro que a gente foi numa cidade, estava 1 hora mais ou menos de Campinas, Itupeva, fomos para um culto de adolescentes. Eu fui batizado no Espírito Santo. No carro, 1 hora de viagem, eu voltei falando em línguas. Eu cheguei em casa, não sabia o que fazer. Eu ficava olhando para o teto, eu virava para um lado, não conseguia dormir. Eu chorava, eu agradecia ao Senhor. O outro dia, eu fiquei o dia todo deitado, contemplando a glória de Deus. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu falava com Deus, porque esse é o efeito da presença de Deus. Ah, como eu sinto saudade desse tempo. Talvez com o passar do tempo, eu e você vamos nos esfriando. A gente vai perdendo, vai desvalorizando a presença de Deus. E Samuel, ele teve esse primeiro encontro, e ele passa a noite em claro. Ele passa olhando para o céu, talvez ali dentro do tabernáculo, contando as velas, porque ele não sabia o que fazer. Ele estava impactado. Samuel era apenas uma criança. Isso fica mais maravilhoso ainda quando a gente pensa nisso. Ele não tinha nem dimensão daquilo que Deus faria através da vida dele. Ele não conseguia contemplar ainda tudo aquilo que Deus estava chamando Samuel para ser. E o que Deus estava chamando Samuel para ser? Versículo 11 que nós lemos. Então disse o Senhor a Samuel: Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. O Senhor estava dizendo: Samuel, eu vou fazer algo em Israel, e eu estou te envolvendo na minha obra, porque disso se trata a obra do Senhor. Talvez em algum momento de loucura, eu e você podemos pensar que somos nós quem estamos fazendo algo para o Senhor. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem está realizando algo neste tempo, e Ele nos envolve em sua obra, e Ele nos permite trabalhar em sua obra. A obra do Senhor, a missão de Deus acontece apesar de nós, e não por causa de nós, porque nós, na maioria das vezes, atrapalhamos a obra de Deus. Nós, na maioria das vezes, estamos estorvando a obra de Deus. Ela acontece não por causa de mim e de você, mas ela acontece apesar de nós. É como, eu escutei alguém falando isso uma vez, é como o pai que vai lavar o seu carro, e ali está perto o seu filho, pequenininho, bebezinho, 2, 3 anos, e o filho está sempre ali vendo o pai lavar o carro, e o pai entrega na mão do filho um paninho para ele começar a ajudar a limpar o carro. O filho vai fazer alguma coisa de diferente? O filho vai derrubar o detergente no chão, o filho vai derrubar o balde, o filho vai passar terra, o filho vai atrapalhar o pai trabalhando. Mas o pai quer que o filho esteja ali. O pai quer que o filho esteja perto. Quando o Senhor nos chama para trabalhar, para fazer a obra dEle, Ele está dizendo: eu não preciso de você. A obra é um pretexto para você estar perto de mim. Não é isso que Jesus disse? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha presença é plano do homem, meus irmãos, salvar almas, salvar a humanidade? Não, isso é plano de Deus, é obra de Deus, é plano divino, mas Ele nos envolve na sua missão. Então o Senhor começa agora
a envolver Samuel na sua obra, começa a envolver a Samuel naquilo que ele já estava fazendo. Ele fala: Samuel, não é você que vai fazer algo, sou eu que vai fazer algo, que vai tinir os ouvidos daqueles que ouvirem. Samuel, vai ser algo grande, mas sou eu quem faço. E o Senhor começa agora, se nós vermos os versículos 12, 13 e 14 do capítulo 3, vamos ver a mensagem que Deus entrega para Samuel, e é exatamente a mesma mensagem que Deus já havia falado com Eli, através de um profeta anônimo, um profeta que nós não sabemos, mas que é identificado como um homem de Deus. Ele chega e entrega uma mensagem para Eli, e o conteúdo da mensagem era um conteúdo de juízo sobre Eli e sua casa. Por quê? Porque estavam desprezando as coisas do Senhor. E é aqui que nós vamos nos focar. 1 Samuel 2,17, olha o contexto que Eli e os filhos de Eli estavam inseridos. 1 Samuel 2,17, o pecado destes homens, que homens? Os filhos de Eli, era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas do Senhor. Que perigo, quando eu e você desprezamos, não somente a obra do Senhor, porque quando nós desprezamos a obra do Senhor, estamos desprezando o próprio Deus. Como é que os filhos de Eli desprezavam a obra, desprezavam os sacrifícios do Senhor? Nós sabemos que os sacerdotes, eles tinham direito à parte do sacrifício. Quando era entregue ali um animal, o sacerdote, por lei, o Senhor havia estabelecido, eles tinham direito a uma parte do sacrifício. Como então eles estavam desprezando os sacrifícios do Senhor? Eles estavam pegando a parte que não era deles, mas que era de Deus. Qual é outra coisa que eles faziam, que eles estavam desprezando os sacrifícios? Eles pegavam a carne antes que a gordura fosse queimada. E isso era desprezível perante o Senhor. Eram todas as leis que o Senhor tinha dado. E para piorar, além disso, como se tudo isso não fosse o suficiente, como se profanar o sagrado dessa forma não fosse o suficiente, a Bíblia ainda fala que esses filhos de Eli, eles se deitavam, seduziam as mulheres que trabalhavam no templo, no tabernáculo, e se deitavam com elas. Que contexto desprezível! Os filhos de Eli são a figura de quem não valoriza o Senhor, de quem não valoriza a presença de Deus. Os filhos de Eli não apenas desprezavam a obra de Deus, mas faziam com que o povo entrasse em pecado, porque nesse tempo o sacerdócio foi profanado, virou motivo de chacota. As pessoas falavam: como eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor, se o Senhor não irá receber tais sacrifícios? Se tornou um motivo de desprezível. A conduta de pessoas como os filhos de Eli é descrita pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, versículos 17 e 19. Como é a conduta? Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. 18 e 19, 18 também. Pois como eles, disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Quem são os que são inimigos da cruz de Cristo? Versículo 19, estão rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite. Filhos de Eli, satisfazendo os seus desejos, os seus anseios, vangloriam-se de coisas vergonhosas, e pensam apenas na vida terrena. Que perigo quando nós levamos uma vida desse jeito, uma vida que não valoriza o Senhor. O perigo de nós estarmos como os filhos de Eli, é não somente fazer a obra de Deus à nossa maneira, mas é estar desprezando quem o Senhor é. Mas os filhos de Eli não valorizavam, não consideravam importante aquilo que o Senhor dizia, porque o Senhor havia dado claras instruções e específicas acerca de como os sacrifícios deveriam ser oferecidos. E não somente isso, o Senhor tinha dado instruções de como o sacerdote deveria se portar. O sacerdote tinha uma ordem correta até para colocar a sua roupa. Por último, ia na sua testa uma lâmina sobre a sua mitra, que dizia, santidade ao Senhor. Ele carregava em sua testa, o sumo sacerdote carregava isso.
tinham instruções específicas, mas os filhos de Eli faziam a sua maneira. Talvez hoje você vai falar, mas Rafael, a gente não tem mais essas instruções para cumprir, mas existe um padrão que Deus estabeleceu para que eu e você façamos as coisas referentes ao reino dele. E qual é? Qual é o padrão hoje da nova aliança? Colossenses 3, 23 ao 25, tudo quanto fizerdes, eu disse tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo, quem desrespeitar, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Esse é o padrão para mim e para você. Talvez você está falando, eu nunca desprezei o sacrifício de Deus, eu nunca desprezei a obra do Senhor, porque eu nunca fiz isso que os filhos de Eli fizeram. Hoje na nova aliança, nós desprezamos quando fazemos a obra do Senhor relaxadamente, quando não fazemos de todo o nosso coração, porque o que nós fazemos aqui não é para agradar o pastor Paulo, o pastor Alexandre e o pastor Oséias. Tudo que eu e você fazemos na obra do Senhor é para Ele, não é a homens. E quem fizer relaxadamente, disse o apóstolo Paulo, receberá o agravo que fizer, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. E aqui entra o contraste agora. Tem quem despreze, mas também ainda existem os que valorizam a presença de Deus. 1 Samuel 2,18, os filhos de Eli faziam isso. Nós lemos 1 Samuel 2,17, o pecado deles era muito grande, e aqui está o contraste, a diferença de quem valoriza o Senhor. Samuel, porém, aqui está a diferença. Enquanto os filhos de Eli pervertiam o sagrado, desprezavam o Senhor, Samuel, porém, fazia o quê? Embora fosse um menino, ele servia ao Senhor. Usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Embora fosse apenas um menino sem instrução, um menino sem total conhecimento, Samuel tinha todas as desculpas para fazer as coisas relaxadamente, fazer de qualquer forma. Ele podia falar, mas tudo que eu vi até hoje foi assim, desse jeito, feito desse jeito, de qualquer forma. Ele poderia falar, eu não fui bem instruído, eu não recebi instrução, nunca ninguém cuidou de mim direito, é por isso que eu estou na situação que eu estou. Ninguém liga para mim. E é assim que muitos de nós nos encontramos, ninguém nunca cuidou de mim, o contexto que eu estou, todo mundo faz errado, então eu vou fazer também. Isso não é desculpa. Samuel, embora fosse um menino, e visse os filhos de Eli todo dia pervertendo a obra do Senhor, profanando o tabernáculo, profanando os sacrifícios, Samuel, porém, servia ao Senhor. Eu e você somos chamados para servir ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do contexto que nós estamos inseridos. Não há desculpa para nós colocarmos a culpa em outra pessoa. Samuel servia a Deus, embora fosse um menino, ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Ele não era um sacerdote ainda, era apenas um menino. Ele vai se tornar sacerdote só lá na frente, só depois. Era só uma criança neste momento. Nenhum menino nem deveria ministrar, talvez, ao Senhor naquele tempo, no tabernáculo. Mas a Bíblia diz que, mesmo sendo um menino, ele ministrava ao Senhor. Ainda que Samuel não era um sacerdote, não fosse um sacerdote, ele se portava como um, ele agia como um, e até se vestia como um, colocava a roupinha parecida. A Bíblia fala também que a mãe de Samuel todo ano fazia roupinhas e levava para ele. Samuel não precisava de aqui está o segredo de quem realmente serve ao Senhor, meus irmãos. Samuel não precisava ser sacerdote para trabalhar como para honrar ao Senhor. Nós não precisamos ser nomeados a algo para começar a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Mas eu não sou líder disso, eu não faço isso, eu não tenho nenhuma responsabilidade, não sou eu o responsável, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou pastor, eu não sou nada, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, então eu não faço. Se Samuel pensasse assim. Que difícil, hein? Samuel olhando tudo que estava acontecendo, e ele falava, quando eu for um sacerdote, eu começo a valorizar o Senhor. Mas enquanto eu não sou nada, olha o pensamento, que as pessoas têm, eu não sou nada.
Eu e você somos chamados por Deus, separados pelo Senhor. E quem realmente é chamado por Deus não precisa de cargo para cumprir função da obra de Deus, para se portar como o ministro do Evangelho, para se portar como obreiro aprovado, como disse o apóstolo Paulo. Samuel não precisou ser ungido, não precisou nada disso, não, ele estava lá no meio, ele viu uma necessidade, pastor Alexandre, ele viu, já que estão profanando os sacrifícios do Senhor, já que estão profanando a obra do Senhor, eu estou aqui, eu valorizo, por que não fazer a obra do Senhor da maneira correta? Ainda que eu não tenha nenhum cargo, ainda que eu não possua nenhuma carteirinha dizendo obreiro, o Senhor tem me mostrado. Se o Senhor nos mostra, meus irmãos, se o Senhor tem mostrado a mim e a você necessidades na igreja, fora da igreja, necessidades no mundo, se Ele nos mostra como Ele mostrou a Samuel, é porque Ele quer que eu e você faça algo. O Senhor quer nos envolver na sua obra. E o Senhor estava fazendo algo maravilhoso naquele tempo, o Senhor está fazendo algo naquele tempo, está fazendo algo hoje também, e o Senhor decide envolver a Samuel. E olha só, o que o Senhor estava fazendo, algo maravilhoso, era destronar Eli e sua família, tirar Eli e os seus filhos, que desprezavam ao Senhor, e começar a levantar um sacerdócio fiel. É isso que o Senhor promete. Iria começar na casa de Deus, a se servir corretamente. E o Senhor começa a envolver Samuel, e a mensagem que Deus entrega a Samuel, é a mesma que Ele entrega ao profeta anônimo que eu disse, em 1 Samuel 2:27, vamos ler os versículos 27 e 28, olha a mensagem que o Senhor entregou a Eli, e é a mesma, o Senhor confirma essa mensagem a Samuel. Certo dia veio a Eli um homem de Deus, não sabemos quem, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados, quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel, para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Através de um profeta, o Senhor estava lembrando algo muito importante a Eli. 4 coisas importantes. A primeira, ele fala: eu me revelei a seus antepassados. Ele está falando: eu me revelei a Arão, a casa de Arão, para que você, a casa de Arão, me servisse como sacerdotes. A primeira coisa que o Senhor revela a Eli, que ele havia se esquecido. A primeira coisa que o Senhor revela a Eli, alguém que desvalorizava, que desprezava a presença de Deus, qual é? É que o Senhor se revela a nós. Ele fala: eu me revelei a seus antepassados. E o revelar é literalmente descobrir algo que estava coberto. É como se esse púlpito aqui estivesse com um grande pano por cima, e com esse pano eu e você não conseguíssemos ver, e agora eu vou tirar esse pano, eu estou revelando. O Senhor está falando: eu estava escondido, mas eu me revelei a você. Que perigo quando nós desprezamos isso. Ele está falando: Eli, é isso que você desvalorizou o fato de eu me revelar. A segunda coisa, continuando, 1 Samuel 2:27, ele fala: eu me revelei a seus antepassados, e ele fala o quê? Eu escolhi os seus antepassados, dentre todas as tribos de Israel, para serem os meus sacerdotes. Dentre todas as tribos de Israel, eu escolhi vocês, os levitas, e dentre os levitas, eu escolhi vocês, a casa de Arão, e na casa de Arão eu escolhi para ser o sumo sacerdote, aquele que uma vez ao ano, entra no lugar santíssimo, na minha presença. E Eli, você desvalorizou isso, esse privilégio, de não apenas eu me revelar a você, mas eu, no meio de tantas pessoas, eu escolhi você, para administrar as coisas sagradas. Como se isso não fosse suficiente, eu os escolhi para quê? O Senhor fala, o Senhor continua: para oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal na minha presença. O Senhor estava falando: olha só, eu me revelei, eu escolhi você, e ainda te dei responsabilidades, porque servir a mim não é apenas privilégios, é também responsabilidades, Eli. E por último ele fala: além disso,
como se tudo isso não fosse suficiente. Além disso, eu designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. O Senhor estava dizendo: eu pensei em tudo, Eli. Eu pensei em tudo, até na provisão, naquilo que atenderia a vocês pessoalmente. Eu pensei, eu não deixei vocês desamparados em nada. Será, Eli, que eu me revelar a vocês, escolher vocês, confiar responsabilidades a vocês, cuidar das suas necessidades pessoais? Será que tudo isso não basta? Eli, se eu dei tudo isso a você e sua casa, 1 Samuel 2,29, olha o que o Senhor fala: se eu dei tudo isso a vocês, então por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Se eu fiz tudo isso na sua vida até hoje, pense em tudo que o Senhor já fez na sua vida até hoje. Se eu já fiz tudo isso, então por que será que eu e você muitas vezes estamos desprezando a obra do Senhor? Tem misericórdia de nós, ó Deus. E aí a gente vê o contraste entre Eli e Samuel. Porque o Senhor diz a Eli: então por que você despreza meus sacrifícios? A decadência de Eli nos ensina que nós não podemos desprezar o Senhor e sua obra. E o desprezar ali, a Almeida Revista Corrigida até fala: por que vocês dão coices contra o sacrifício? Por que dai coices contra o sacrifício? O original ali é pisar em cima. É a figura, Deus usando a figura de um boi que engorda e passa por cima de seu dono, e leva seu dono, que despreza aquele que o cuidou e o alimentou. É isso que nós fazemos quando desprezamos o Senhor e sua obra. Estamos querendo pensar que somos maiores do que Ele, e podemos pisar. Desprezar os sacrifícios era pisar literalmente, dar coices contra o sacrifício. A decadência de Eli nos mostra que nós não podemos desprezar, e também nos mostra o quê? Olha o que o Senhor cobra Eli. Ele fala: por que vocês desprezam os meus sacrifícios e ofertas? E a outra coisa que ele fala: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Nos mostra que a nossa prioridade precisa ser ao Senhor. E aqui o Senhor não está cobrando um pai. O Senhor, a situação aqui não é um pai que lida com seus filhos rebeldes. Vai além. Não é apenas um pai lidando com seus filhos rebeldes, é o sumo sacerdote que não corrigia os sacerdotes da casa do Senhor. É muito mais profundo. E é por isso que o Senhor, Ele vai lá e cobra, porque Eli preferiu evitar conflitos com sua família do que cumprir suas responsabilidades perante o Senhor. Que perigo é quando nós estamos servindo ao Senhor, valorizando mais a aprovação das pessoas. Eli tinha medo de confrontar seus filhos, de corrigir seus filhos. E por esse medo, por esse temor, ele tentava agradar os filhos e desonrava o Senhor. E aí talvez você vai dizer: mas Eli, ele desonrou o Senhor para agradar os filhos, e ele foi um ótimo pai. Não. Eli foi um fracasso como pai e um fracasso como sacerdote. Um fracasso como os dois. Porque é isso que acontece quando nós valorizamos as coisas erradas. Nós não conseguimos fazer nada bem. Porque a nossa prioridade deve ser o Senhor sempre. E aí, para terminar, olha a dureza que o Senhor fala com Eli: você despreza os meus sacrifícios, honra os seus filhos mais do que a mim. E por último, pois você e eles engordaram com as melhores partes da oferta de meu povo Israel. Quem não valoriza a presença de Deus é como Eli, que apenas quer o benefício de servir a Deus, mas não quer responsabilidade alguma, só quer engordar com o que Deus tem para oferecer, engordar materialmente, insaciável. O que o Senhor tem para me dar? Não basta o que o Senhor já te deu, né, Eli? Não basta já a parte que foi designada para você, não, eu quero aquilo que é do Senhor, eu quero para mim. E a gente começa a pegar aquilo que era de Deus para nós. Não basta. E a gente vai querendo se engordar com aquilo que é de Deus.
A maior motivação para eu e você fazer a obra do Senhor não é aquilo que Ele pode nos dar em troca. Apesar de que quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, o Senhor sim cuida de nós, é isso que Ele prometeu para os sacerdotes, é isso que Ele promete para nós, mas essa não é a nossa motivação principal, meus irmãos. Eu vou para a igreja, eu vou servir ao Senhor, porque eu sei que se eu fizer alguma coisa para o Senhor, Ele irá me dar algo em troca. Não, tira isso da sua cabeça. Se o Senhor nos despedisse hoje, nós perdêssemos tudo que nós temos de bens materiais, e Ele nos despedisse hoje apenas com a roupa do corpo e a nossa salvação, nós ainda seríamos eternos devedores dEle, mas isso não é apenas isso que Ele faz. Ele nos dá salvação e derrama as infinitas bênçãos sobre a minha e a sua vida, e ainda assim eu e você queremos algo em troca por servir a Ele. Se nós dedicarmos toda a nossa vida servindo ao Senhor, nós vamos chegar lá no céu ainda sendo devedores. A obra que Cristo fez por mim e por você, Ele pagou um preço que eu jamais poderia pagar. A minha obra, a minha culpa, a minha dívida era impagável. O meu pecado estava me levando para o inferno, mas o Senhor Jesus me resgatou de lá, e isso é suficiente para que eu entregue a Ele toda a minha vida. O Senhor é digno de toda a minha vida, o Senhor é digno de toda a sua vida, de todos os nossos dias, Ele é digno. Depois de analisarmos a decadência de Eli, agora a gente vê quem valoriza a presença de Deus. Agora a gente analisa a ascensão de Samuel. 1 Samuel 3,19, para nós encerrarmos. Vamos ler até o capítulo 4, 1, capítulo 4, versículo 1. 1 Samuel 3,19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali, e as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel, até a parte A. Então a ascensão de Samuel nos ensina, primeira coisa, voltando lá em 1 Samuel 3,19, que quem valoriza a presença do Senhor, o óbvio acontece. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele. Se valorizamos a presença de Deus, a presença de Deus está conosco. À medida, vemos aqui o crescimento, o amadurecimento do jovem Samuel. E à medida que ele crescia, o Senhor estava com ele. É como se o Senhor fosse acompanhando o crescimento de Samuel. À medida que ele crescesse, o Senhor ia dando crescimento a Samuel. A presença de Deus acompanhava. E por que isso é registrado aqui sobre Samuel? Por que isso é tão importante de ser registrado? Porque isso que faz a diferença, como eu disse no começo, o que faz a diferença na minha e na sua vida é a presença de Deus. É isso que é dito, é essa expressão usada para os homens e mulheres notáveis da Bíblia. Qual é a expressão? E saiu Abraão, e o Senhor estava com ele. E saiu Davi à guerra, e o Senhor estava com ele. Todos os homens, grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, foi dita essa expressão, porque isso que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus, é a presença do Senhor. E quando nós desvalorizamos o bem mais precioso que nós temos, nós caímos no mesmo erro de Sansão. Sansão possuía algo maravilhoso, que era a presença de Deus, que era a capacidade sobrenatural. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, mas Sansão começa pouco a pouco desvalorizar a presença de Deus, deixar de lado e amar os prazeres do mundo, os desejos da carne, começa a valorizar muito mais do que o mundo tinha a oferecer. Aos poucos ele vai perdendo sem perceber, e a Bíblia fala que de certa vez, já quando o seu cabelo havia sido cortado, alguém chega e diz: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. E Sansão se levanta, a Bíblia diz, como dantes, pensando que era como dantes, pensando que ainda possuía a presença do Senhor, e fala que Sansão ainda não havia percebido que o Espírito do Senhor
havia o deixado. Quando nós desprezamos o bem mais precioso que nós temos, e o bem mais precioso que eu e você temos, não é qualquer outra coisa que você possa imaginar e nomear. O bem mais precioso de nós, que somos homens e mulheres de Deus, é o próprio Senhor. Não tem nada mais precioso do que isso. E a certeza de que Deus está conosco, é o que marca um homem e uma mulher de Deus, como marcou a Samuel. A segunda coisa que a ascensão de Samuel nos revela, é que o Senhor nos respalda, que o Senhor confirma as nossas obras. Continuando lá em 1 Samuel 3, 19, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. Versículo 20, e todo Israel, desde Dan ao norte, até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. Ainda que muitos já haviam sido usado com dom de profecia, naqueles dias, como diz 1 Samuel 3:1, as mensagens do Senhor eram muito raras, e as visões não eram comuns. Samuel então é o primeiro a exercer de fato o ministério profético. Foi o primeiro de uma nova era. Depois de Samuel, o Senhor começa a liderar a Israel por meio dos profetas. E ele se confirma como um profeta do Senhor. Nós lemos 1 Samuel 3:20, porque todas as suas palavras se cumpriram. O 19, perdão. Todas as suas palavras se cumpriram. E é assim que ele se confirma como um profeta do Senhor, porque isso é o respaldo de Deus. O Senhor confirma o chamado de Samuel, respaldando. Quando Samuel profetizava, o Senhor cumpria a palavra. Porque Samuel era chamado a profetizar, mas a não cumprir a palavra do Senhor. Isso não cabia a Samuel. Samuel foi chamado a profetizar e a falar a mensagem do Senhor. Agora, se a mensagem iria se cumprir ou não, não cabia a Samuel. Cabia a quem? A Deus. O que é o Senhor nos respaldar então? É nós cumprirmos a nossa parte e saber que na hora que na hora que nós precisarmos de uma ação sobrenatural, do poder sobrenatural, o Senhor irá entrar e fazer a parte dele. Porque Samuel profetizava e o Senhor cumpria as palavras de Samuel. Então talvez o nosso medo às vezes mas será que eu vou orar pelo enfermo? E se ele não for curado? Eu vou pregar e se a pessoa não aceitar Jesus? Eu vou orar e se o demônio não for expulso? Meu irmão, eu e você oramos pelo enfermo, quem cura é o Senhor. Eu e você evangelizamos, quem transforma o coração é o Espírito Santo. Quem expulsa o demônio é o nome de Jesus. Não somos eu e você, nós fazemos a nossa parte e o Senhor entra com o sobrenatural. Aleluia. No momento em que o sacerdócio estava corrompido, o Senhor começa a levantar um profeta, um novo jeito, uma nova maneira de direcionar a nação. E aí o Senhor, Ele estava com Samuel à medida que ele crescia, as suas palavras se cumpriam, todo Israel sabia que Samuel tinha sido confirmado como profeta do Senhor, e o que continua a falar ali? E o Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Para a gente correr aqui, o que é a maravilha que está aqui revelada nesse versículo, que não é somente para Samuel, é para mim e para você, que é que para nós que valorizamos a presença de Deus, o Senhor não aparece apenas 1, 2, 3 vezes, não, o Senhor continua a aparecer, o Senhor se revela continuamente para mim e para você. Você se alegra com isso? O Senhor se revelar a mim e a você continuamente. E capítulo 4, versículo 1, e as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. A quarta coisa, a primeira é que a presença de Deus está conosco, a segunda é que o Senhor nos respalda, a terceira é que o Senhor se revela continuamente a quem valoriza, e a quarta coisa é que nós teremos um ministério efetivo, um ministério que chega aonde o Senhor nos projetou para chegar. Os contrastes entre a decadência de Eli e a ascensão de Samuel ficam mais evidentes ainda no final da vida dos dois. Eli termina a sua vida relaxado no ministério, com o rebanho de Israel, com o povo de Israel, em uma ruína espiritual. Ele termina recebendo um castigo sobre si e sobre a sua família. Esse é o final de Eli. E qual é o final de Samuel, para nós terminarmos? 1 Samuel 7, versículo 15.
Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Pelo resto de sua vida ele serviu ao Senhor. E ia de ano em ano, e rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Estava servindo ao Senhor e ao povo de Israel. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava a Israel, e ali edificou um altar ao Senhor. Esse é o final da vida de Samuel, que valorizou ao Senhor durante toda a sua vida. E chegando no final dela, ele estava servindo ao Senhor, edificando um altar ao Senhor, e liderando o povo a um reavivamento. Amém? Que esse seja o final de mim e da sua vida. Pessoas que, assim como Samuel, valorizam a presença do Senhor. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.